E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão do Enem 2023 que fala pra gente o seguinte: o consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, em que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar. Já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçante, cujas massas são muito pequenas. Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui. E aí, vamos lá, vamos entender essa questão. A gente tem aqui o refrigerante normal e o refrigerante diet. Eles são compostos de água, e aí a única coisa que vai mudar é que aqui no normal eu vou colocar uma quantidade, né, de açúcar, e aqui no diet eu vou pingar umas gotinhas de adoçante para que ele, né, fique com menos açúcar. Ele não tem açúcar, na verdade, né, mas ele fique doce. E aí, o que vai acontecer? No refrigerante normal, eu vou considerar, tá? Para a gente poder fazer um entendimento melhor, que esse acréscimo de açúcar praticamente não vai mudar o volume do refrigerante. E também quando eu adiciono essas gotinhas aqui de adoçante, ele não vai mudar o volume dele. Então, esse refrigerante ele vai ter, por exemplo, 200 ml, né, de tamanho, porém ele vai ser água mais um pedacinho aqui. Então, ele vai ter uma massa que vai ser a massa de refrigerante mais a massa de açúcar. Aqui a gente vai ter a massa de refrigerante. Só que essas gotinhas aqui, elas são tão pequenininhas e elas têm tão pouca massa que praticamente a massa delas, quando a gente adiciona, é desprezível, beleza? Então você pode desconsiderar também que as gotinhas de adoçante elas não vão influenciar em nada aqui. Ou seja, quando eu pingar as gotinhas de adoçante, elas não interferem na massa do refrigerante. E aí, o que vai acontecer? Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui o quê? Vamos lá. O refrigerante comum e o diet eles vão ter praticamente o mesmo volume. Ambos vão ter 200 ml, porque a gente falou que quando a gente adicionar açúcar ou adoçante, isso não interfere no volume deles. Então, lembra que densidade é massa sobre volume. Quem tem mais massa tem mais densidade. O volume deles é o mesmo. E aí a gente vai entender que o refrigerante normal, ele é o quê? Mais denso por conta da adição de açúcar, que tem uma massa significativa. Luiz, como que eu posso saber isso? Ele fala, né? Ele fala que a massa do adoçante é muito pequena, então a gente está desconsiderando a massa do adoçante, mas não está desconsiderando a massa do açúcar, até porque ele colocou grande quantidade de açúcar. Beleza? Fechou? Então, a gente tem aí, ó, essa explicação para ser a resposta que a gente procura. Ah, Luiz, mas vai ter aumento de volume? Sim, mas a densidade da açúcar, mesmo que a gente leve em consideração essa densidade, esse volume do aumento do açúcar, né, que vai acontecer lá dentro do refrigerante, as pedras de açúcar elas vão ser mais densas ainda, então acaba que a densidade do refrigerante vai sendo aumentada mesmo assim, beleza? Então, a gente fica com gabarito na letra A, mas como é de praxe aqui, a gente vai ver o porquê as outras não vão ocorrer. Menor viscosidade, eu acho que... Bem, viscosidade vai estar associada ao líquido. E pelo que eu entendo,
adicionar açúcar ou adicionar adoçante vai interferir pouco nessa viscosidade, a ponto de ser imperceptível. Se a gente for considerar apenas pelo líquido que a gente tem ali, a viscosidade ia ser a mesma, beleza? Mas, se você pensar assim de um ponto de vista do senso comum, né, colocar mais açúcar deixa o refrigerante mais melado, né, mais em formato de mel. Então, eu diria que o refrigerante possui maior viscosidade, se eu tiver que dizer, em relação ao ponto de vista da viscosidade, beleza? E não menor viscosidade, justamente por conta da quantidade de açúcar. Vê se faz sentido aí. Se não fizer sentido, escreve aqui embaixo e me diz porque que eu posso estar errado, beleza? Maior volume de gás dissolvido. Bem, isso aí não vai interferir em nada, porque a água carbonatada é o mesmo elemento no refrigerante normal e diet. Então, esse aqui está fora. E aí ele fala de menor massa de solutos envolvido. Pô, que o soluto que está aqui, cara? Soluto é a quantidade de açúcar. Na verdade, o refrigerante tem maior quantidade de soluto. Então, por isso, a letra D também está errada. Mas a letra E me pegou quando eu li pela primeira vez, ela me chamou logo a atenção, porque ele fala de maior temperatura de congelamento. E aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente fala de maior temperatura de congelamento, quem vai ter vai ser o refrigerante diet. E aí pensa no seguinte, conforme você vai adicionando água ou açúcar com água, eles interferem na temperatura de ebulição e fusão. Pelo fato do refrigerante ter muito açúcar, ele vai, por exemplo, congelar a menos 8 graus Celsius. Chutando, tá? Enquanto que o refrigerante diet, como ele sofreu um pouco acréscimo aqui, a gente pode dizer, por exemplo, que ele vai congelar a menos 5. E botando uma régua aqui, né? A pausa dramática que eu fiz, mas botando uma régua aqui, o refrigerante normal, ele tem uma temperatura de congelamento menor, olhando do ponto de vista, né, numérico, né, da reta numérica. O menos 8, ele é menor que o menos 5. Ou seja, para você congelar o refrigerante normal, você precisa de um poder de congelamento maior. Mas não foi isso que ele disse, ele falou de maior temperatura de congelamento. E quem tem uma temperatura maior de congelamento é o refrigerante diet. Cuidado aí para você não confundir achando que 8 é maior que 5. E aí, né, pensando na tua cabeça, você podia até fazer a associação certa, mas pensando assim, pô, o refrigerante congela a menos 8, o outro, o diet é menos 5, então o maior é o menos 8. Não, cuidado. Isso aí vai ruim, vai dar ruim. Então a letra E também está errado, porque na verdade é a menor temperatura. Com isso, a gente fica aí com gabarito na letra A. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.